Mano, paz do Senhor, todos os amados irmãos. Efetivamente, como o pastor diz, um grande privilégio poder partilhar da palavra de Deus. E, como os irmãos sabem, eu gosto profundamente de partilhar da palavra de Deus. E, para ser sincero, tenho estado em trabalhos de parte, se é que se pode dizer assim, por causa desta mensagem há algum tempo, porque Deus tem falado fortemente ao meu coração sobre este tema, e é um desejo que eu tinha também, que tem surgido, de poder partilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado à minha vida também acerca disto. E eu espero que não ser muito extenso, não sei se chegarei a 1 hora ou não, mas é verdade que o tema que eu trago hoje, se fosse, e eu já estive a tentar cortar o máximo possível, e haverá aqui situações e coisas que eu gostaria de partilhar, mas não é oportuno agora, mas se calhar daríamos aqui para umas 8 ou 9 horas ou mais, porque apaixona-me a palavra de Deus quando nós começamos a buscar um assunto e começamos a cavar, não é, entre aspas, e começa a vir outras coisas, não é? E nós começamos a entender, ou, de alguma forma, tudo aquilo que está encadeado, tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus nos quer transmitir. Isso cria uma paixão enorme pela palavra de Deus e parece que nós não conseguimos desligar, não é? E depois transmitir tudo isto em pouco tempo é complicado. Mas eu vou me esforçar, também, para que os irmãos não adormeçam, mas que estejam com a atenção que a palavra de Deus merece. Está bem? Não é por causa de ser eu, de maneira nenhuma, mas porque a palavra de Deus ela é pregada, ela deve ser pregada, deve ser anunciada. É por isso que a nossa fé também cresce, não é? Ouvir a palavra de Deus. E nós devemos tomar muita atenção àquilo que a palavra de Deus nos diz. E aquilo que eu gostava de falar aos irmãos, a todos nós, nesta tarde, era acerca sobre a batalha das eras, a batalha dos tempos, a batalha das gerações que têm surgido. E eu vou tentar, de alguma forma, no tempo que tenho, tentar fazer com que nós consigamos perceber o que é isto e o porquê, qual é que é o significado de tudo isto. E eu espero que, no fim, nós possamos chegar à conclusão daquilo que nós temos acabado de cantar. Que dele é o reino, amém? Dele é a glória para todo o sempre, amém? Todos os irmãos podem abrir Mateus 21, 33. Mateus 21. Mateus 21, 33 diz: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores, e depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos, a maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhe seu próprio filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? E responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Amém? Meus irmãos, aqui tentando resumir um pouco esta parábola, Jesus disse que Deus plantou uma vinha, e esta vinha é a terra. Deus enviou os seus profetas como servos e administradores para lhe trazerem o relatório, ou seja, os frutos, mas foram maltratados pelos lavradores, pelos habitantes que estavam ali naquela terra. Finalmente Deus enviou o seu filho para corrigir a anarquia, mas quando o viram e souberam quem é que era este que era o filho, eles iraram-se e mataram-no. E esta parábola, meus irmãos, constitui a batalha das eras, ou a batalha dos tempos ou das gerações. Esta é verdadeiramente a única batalha real de toda a história. E se nós
podemos abrir também em Efésios, no capítulo 6, quando Paulo nos chama aqui também a atenção, em Efésios 6, 10 a 18, Paulo define esta batalha como sendo uma batalha espiritual. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque, e agora atenção aqui àquilo que é dito, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e nós perdemos tanto tempo, meus irmãos, a batalhar uns contra os outros. A batalhar contra a carne. Quando nos é dito explicitamente na palavra de Deus que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Amém? Mas é contra quem? Contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai o quê? Toda a armadura. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Então estai, pois, firmes, cingidos com a verdade e vestindo-nos na couraça da justiça. E aqui ensina-nos, meus irmãos, como é que nós devemos de andar para podermos ser vitoriosos também nesta batalha. Estai, pois, firmes, cingindo-nos com a verdade e vestindo-nos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embrançando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não são alguns, são todos. Não sou eu que estou a dizer, é a palavra de Deus. Todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Meus irmãos, Paulo alerta-nos aqui que a nossa batalha não é uns contra os outros, não é contra a carne, mas sim é uma batalha espiritual. Então, meus irmãos, tem sido uma batalha sangrenta em 3 dimensões, desde os primórdios. Começou no céu, com a revolta de Lúcifer, continuou nesta terra, até que Jesus, na cruz, feriu a cabeça da serpente e teve o seu clímax nas entranhas do inferno, quando Cristo venceu a morte e venceu Satanás e avançou através dos portões do Hades, com as chaves da morte e do inferno cintilando no seu cinto. Amém? O nosso Deus é um Deus poderoso. O Senhor Jesus já venceu. Amém? E, meus irmãos, não tenhamos qualquer tipo de dúvida sobre esta situação. E aquilo que eu vou tentar que nós possamos compreender nesta tarde é a forma como isto aconteceu. Nós vamos ficar muito pela rama, infelizmente. Vamos ficar muito pela rama, mas vou tentar despertar a curiosidade dos irmãos para aqui alguns assuntos e alguns temas que nós vamos ver. Apocalipse 1, 17 a 18, eu vou simplesmente citar aqui alguns versículos, eu vou dizer sempre a referência para os irmãos depois poderem consultar, está bem? Ou se houver tempo de ser aqui projetado, mas vou ler para remir um pouco o tempo. Então Apocalipse 1, 17 e 18 diz: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo o sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. E depois em 1 Coríntios 15, 54 a 57 diz: Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, a vitória para nós vem através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos já perceberam que o Senhor Jesus Cristo para nós tem que ser alguém importante. Amém? Esperava ter ouvido um amém mais forte, mas tudo bem. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a pessoa mais importante para nós. Amém? Ele é o Filho de Deus. Amém? A causa desta batalha foi a inveja, o ódio e o orgulho no coração de Lúcifer, o anjo caído. E os resultados da batalha, os resultados que esta batalha traz para nós é o quê? É a salvação ou a condenação de toda a humanidade. E o começo desta batalha teve início no céu. Isto nós, vou ler aqui também rapidamente em Ezequiel capítulo 28, versículos 11 a 19, diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Portanto, está aqui a falar acerca de Lúcifer, ok?
cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardónia, topázio, diamante, turquesa, ónix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Portanto, quando nós falamos das brasas do altar, na presença de Deus, era aí que ele estava. Só para nós termos aqui uma imagem daquilo que Lúcifer, por iniciativa própria, quis perder, ao querer tornar-se semelhante ao próprio Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. E depois, meus irmãos, o profeta Isaías continua em Isaías 14, 12 a 17, dizendo: como caíste do céu ao estrela da manhã, filho da alvorada, como foste atirado à terra, tu que derrubavas as nações. Tu dizias no teu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado no Monte Santo. Subirei mais alto que os mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol serás levado, ao fundo do abismo. Os que olham para ti admiram-se da tua situação e a teu respeito ponderam: é este o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? E fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Mas, irmãos, esta é a condição, ou esta era a condição de Lúcifer, quando ele quis tomar o lugar de Deus e ser semelhante a Deus. Nós, meus irmãos, temos de ter cuidado com aquilo que vem ao nosso coração no que diz respeito à soberba, no que diz respeito à ganância, no que diz respeito a tantos outros sentimentos que levaram Satanás a cair. Deixou de ser aquele anjo perfeito como foi criado, certo? E depois ter sido despejado, não é? Do céu, da presença do Deus Altíssimo. Depois aqui neste último versículo, nesta última parte, não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Nós vamos perceber quem é que são estes prisioneiros. Mas, irmãos, quando o diabo, quando Satanás agarra alguém, ele não deixa que eles retornem à sua origem. É por isso que nós, como filhos de Deus, temos que proclamar a palavra de Deus. Temos que proclamar e dizer quem é este Senhor Jesus. Porque é que Jesus veio? O que é que Ele fez? Para quê? Para que estes prisioneiros possam ser libertos e retornar à casa do Pai também. Amém? Então o homem, através da transgressão, trouxe a batalha para esta terra, com toda a tristeza com que esta batalha está gravada na história da humanidade. E na Bíblia nós conseguimos seguir esta tremenda batalha desde Gênesis até Apocalipse. E nós vamos começar em Gênesis e não vamos passar de Gênesis. Okay? E não vamos ver o Gênesis todo, porque senão não temos tempo. Mas aqui há alguns aspectos que eu acho muito interessantes, nós fazemos menção a eles. Gênesis, capítulo 3, versículos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: por quando fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade, ou seja, uma luta constante, certo? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus irmãos, no jardim do Éden foram ditadas as consequências do que se tinha passado através da queda do homem. E Deus disse como é que as coisas se iriam processar. Porquê? Porque Deus sabe todas as coisas, porque Deus é omnisciente, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. E aquilo que Ele diz é porque vai se cumprir. Amém? E foi precipitado o grande dragão, agora aqui em Apocalipse 12, 9.
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Portanto, se nós tínhamos dúvidas quem é que era esta serpente no Jardim do Éden, aqui diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Portanto, a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente, certo? E esta iria ferir o seu calcanhar. Meus irmãos, e desde este dia, desde o dia em que Deus disse o que é que iria acontecer, Satanás traçou uma estratégia de tal maneira para evitar que a sua cabeça fosse ferida. E nós, aquilo que podemos observar pelos acontecimentos que a Bíblia nos relata, é isto mesmo, é a estratégia de Satanás a evitar ao máximo que esta semente que seria trazida através da mulher, certo? Esta genealogia, esta semente, tinha que ser uma semente pura, uma semente sem mácula, porque senão não faria o efeito que era o suposto ter. Então a estratégia de Satanás era que isto não pudesse acontecer. Eu só vou trazer aqui alguns aspectos e algumas formas que ele tentou com que isto não acontecesse. Mas, meus irmãos, isto aqui não é um spoiler alert, isto é mesmo assim. Digo desde já que, e nós todos sabemos, não é, que Deus está acima de todas estas coisas. Amém? O nosso Deus é um Deus poderoso. E o nosso Deus, quando disse que isto ia acontecer mesmo. Amém? E não há volta a dar. Então, em 1 João 3, 10 a 12, diz que nisto são manifestos os filhos de Deus, ou seja, a semente da mulher. Okay? A semente da mulher são os filhos de Deus. E os filhos do diabo, ou seja, a semente da serpente. Portanto, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Certo? Se nós queremos saber se somos de Deus ou não, então o que é que temos que fazer? Temos que praticar a justiça. E temos que amar o irmão. Certo? Nós estamos a ler aqui, não é? Amém? Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão, e por causa o matou, porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Mas o diabo sabia que teria de ser alguém puro, porque só desta forma é que o homem poderia ser redimido, só desta forma é que o homem poderia ser restaurado. E então começou a espera. Como é que nós sabemos que ele começou a espera daquilo que poderia acontecer? Em Apocalipse 12, versículo 4, nós estamos a saltar para tentarmos enquadrar aqui aquilo que eu estou a dizer, está bem? Apocalipse 12, 4 diz que e a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, porque dando ela à luz, para que, dando ela à luz, o que é que acontecia? O que é que ele estava à espera? Da semente. Certo? Para quê? Para tragar. Porquê? Porque se ele tragasse a semente, ou se ele aniquilasse a semente da mulher, já não havia a semente e já não lhe feriria a cabeça. Certo? Só que ele não sabia quem é que era. Eva pensava que era logo ali, depois veio a descobrir que não era, certo? Isto foi um plano que não foi dito exatamente como é que iria acontecer em termos nominais, só mais tarde. Então houve sempre esta tentativa de Satanás tentar adivinhar, porque ele não sabe todas as coisas, só Deus sabe todas as coisas. Tá bem? Então, à medida que as coisas iam acontecendo, à medida que as coisas eram anunciadas, ele ia tentar procurar para ver se conseguia aniquilar aquilo que Deus tinha dito. Adão e Eva foram postos fora do jardim do Éden porque se comessem da árvore da vida, como diz lá em Gênesis também, se eles comessem da árvore da vida, o que é que acontecia? Viviam para sempre. Só que viviam para sempre quebrados. Porque eles tinham, certo? Aquilo que era a criação, aquilo que eles tinham sido, para o qual eles tinham sido criados, foi quebrado quando eles assumiram ali o pecado, certo? Então essa parte foi quebrada. E se eles continuassem no jardim do Éden e comessem da árvore da vida, então continuariam para todo o sempre quebrados.
E Deus, ao pô-los fora do jardim, permitiu com que houvesse uma possibilidade de redenção e que a humanidade voltasse novamente a poder ser restaurada ao seu original. Então Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e Satanás começa a adivinhar quem é que seria este Redentor. E coloca o desejo de matar Abel no coração de Caim, para que não houvesse Redentor, para que a sua cabeça não fosse ferida. E nós podemos ler em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, através de Caim. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. No entanto, em Gênesis 4, versículos 25 e 26, nós lemos que tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome de Deus. E aqui começa, outra vez, a ser invocado o nome de Deus. Então temos de um lado Caim, temos do outro lado Sete, e agora neste caso Enos, na sua descendência. E aqui começa a ser invocado novamente o nome de Deus. Então já começamos a ver aqui, a delinear aqui uma linhagem, uma descendência, ou seja, aqueles que não querem ter nada a ver com Deus e aqueles que invocam o nome de Deus. Mas nós vemos isto no mundo. Nós fomos trazidos para este mundo, não sendo do mundo, para que a luz que habita em nós, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, possa brilhar através de nós, para que o mundo que está em escuridão possa ver esta luz e possa chegar à luz e ser transformado em luz. Amém? E é isso, este é um dos trabalhos que nós temos de ter. Então tudo aquilo que Satanás podia fazer era estar atento àquilo que era anunciado e agir a partir daí, porque ele não sabia quem era este tal Redentor. Através de toda a Bíblia nós vemos que Satanás sempre delineou uma estratégia que acabasse com a semente da linhagem pura, para evitar a todo custo o nascimento do Redentor. Meus irmãos, e é simplesmente espetacular, nós conseguimos ver que a promessa de um Redentor, ela brilha desde logo, a partir de Gênesis, desde logo no começo dos tempos. Desde aí brilha a situação de que há de vir aquele que vai redimir o meu povo para mim. Apesar do homem ter caído no fosso do pecado, Deus levanta-o, Deus limpa-o, dá-lhe novas vestes, dá-lhe uma nova esperança com a promessa de um Redentor restaurador que pode colocar o homem de novo na situação inicial para a qual foi criado. Ter comunhão com o Deus Todo-Poderoso. No meio de toda esta situação, no meio da queda do homem, Deus, mesmo assim, pela sua infinita misericórdia, pelo seu grande amor, e porque Ele é amor, então Ele começa ali também a levantar o homem e a dizer que há esperança, há um Redentor que vai vir para restaurar o homem àquilo que ele é, para o qual foi criado. Ou seja, para ter uma comunhão pessoal com o Deus Todo-Poderoso. Continuando a estudar os factos narrados na Palavra de Deus, nós observamos que, ao longo da história, a intenção contínua de Satanás criar o caos, a desordem, a malícia e, acima de tudo, a disseminação do pecado no meio e através do homem. Há uma intenção própria de ser criado tudo isto no meio da humanidade. Porquê? Porque havendo este caos, havendo esta disseminação do pecado, mais dificilmente haveria alguém que subsistisse com a pureza necessária para que esta linhagem pudesse ser contínua. Até que chegou a uma altura em que não só acharam 8 pessoas que foram salvas. Não é? Porquê? Porque o mundo estava de tal maneira podre. Houve uma disseminação tão grande do pecado que só 8 pessoas, ou seja, Noé e a sua família, o resto tem que ser destruído. Então nós vemos que para conseguir isto, por exemplo, agora estamos a falar na estratégia que Satanás teve que ter, nós vemos em Gênesis 6, no versículo 1 a 5, nós vemos aqui a questão dos filhos de Deus. Quem são estes filhos de Deus? Não vou entrar por aqui, porque há aqui várias versões, vários estudos. Eu tenho a minha opinião.
Mas é muito interessante. Esta parte aqui é muito interessante. Há quem faça a ponto com Jó, há quem não faça. Mas pronto. Não temos tempo, mas é um estudo espetacular que eu acho que poderíamos mais tarde falar sobre isto, mas pronto. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, e aqui há a interpretação que estes filhos de Deus têm a ver, porque em outros lados os filhos de Deus tinham a ver também com os anjos, ok? Em outros lados é considerado filhos de Deus aqueles que são da descendência, que eram chamados também assim, da descendência de Sete, está bem? Portanto, não vou entrar muito mais em pormenor, mas depois os irmãos podem também estudar este assunto. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens, ou seja, os filhos dos homens aqui pode ter a ver com a descendência de Caim, ok? Ou então todos os outros, não é? Eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Aqui nós vemos a redução da idade do homem, que era da volta de 1000 euros, 900 e tal euros, para 120 anos. Porquê? Porque, eu disse euros. Okay. Essa para ver se os estavam atentos, porque eu não estava, eu já estou a ver que eu não estava. Para 120 anos, não sei porquê os euros, mas pronto. É para não esquecer que no fim. Portanto, o homem que vivia na altura, à volta de 900 e tal anos, a sua idade foi reduzida para 120 anos. Ok? Porquê? Porque em 900 e tal anos ele tornava-se tão hábil na arte de pecar, não é? Que então houve esta é uma das situações em que houve esta redução. Depois nós vemos também em Judas 6, e isto confirma também um pouco daquilo que eu estou a dizer. Em 2 Pedro 2, 4 e 5 também, 1 Pedro 3, 19 e 20. Podes pôr 2 Pedro, só chegou 2 Pedro 2, 4 e 5, por favor. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias na escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Portanto, aqui podemos encontrar uma relação com aqueles que eram os filhos de Deus, ok? Em termos dos anjos e por aí fora, que pecaram e não guardaram aquilo que era seu, não guardaram a sua habitação. Pronto, isto é uma de quem estuda vê esta situação. O que eu queria ressaltar aqui é que houve uma estratégia por parte de Satanás para que toda esta a humanidade pudesse cair nesta impureza tal, okay? Que não houvesse quem pudesse ser puro. Para quê? Para que dele nascesse o Redentor. Então houve sempre uma estratégia da parte de Satanás nesta situação. A tentativa de tornar impura a semente da mulher, o homem passa a viver 120 anos para que não aprenda por muito mais tempo esta situação e possa melhorar, entre aspas, a arte, se é que podemos chamar assim, a arte de pecar. Gênesis 10, 25 e Crónicas 1 a 19 diz que nos dias de Peleg foi repartida a terra. Aqui podemos ter um vislumbre de que foi necessário a terra ser repartida, ou seja, aquilo que nós conhecemos hoje os continentes dá a ideia que na altura seriam todos juntos, mas houve uma necessidade de repartir a terra, e a Bíblia fala aqui nos dias de Peleg, portanto em Gênesis 10, 25 e 1 Crónicas 1, 19, para que houvesse a separação dos homens maus, daqueles que eram bons, do povo que servia a Deus e daquele que não queria ter nada a ver com Deus. A Torre de Babel também é outro exemplo da confusão das línguas, com a dispersão efetiva dos povos de acordo com a sua língua. Porquê? Porque os homens, apesar de haver esta repartição da terra, mesmo assim os homens juntavam-se para fazer o mal. Então teve que haver esta repartição de línguas para que depois cada um fosse esperto mediante a sua língua e fosse esperto por toda a parte. Em Gênesis 12, 2, Deus anunciou a um homem, Abraão, e aqui há um anúncio da parte de Deus. Okay? Até aqui Satanás andava a tentar procurar a ver quem é que era, quem é que não era, mas aqui há um anúncio da parte de Deus ao homem, neste caso a Abraão. Seria através dele, a sua descendência, que o Redentor viria. Depois há aqui uns factos interessantes a seguir. Em Gênesis 21, nós vemos que Sara
era estéril, certo? Agora podemos perguntar porquê. No entanto, em Gênesis 21, Deus dá-lhe um filho da promessa, Isaac. Amém? Depois Isaac também vai casar, não é? E também vai casar com Sara, perdão, com Rebeca, certo? E acontece que Rebeca também não consegue dar um filho. Porquê? Era estéril também. Mas vem aqui a ação, ou seja, a forma, não podia haver descendência. Porquê? Porque a semente não podia. Porquê? Porque se houvesse esta semente, se houvesse esta descendência, a sua cabeça seria ferida. Então é que toda esta ativa, mas como eu disse no início, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Então, por intermédio de vários milagres, por intermédio da sua intervenção, esta linhagem continua. Então nós vemos que Sara era estéril, mas deu a Abraão o seu filho, Isaac, filho da promessa. Rebeca era estéril, no entanto Isaac orou a Deus em Gênesis 25, 21. E Deus ouviu as orações e Rebeca concebeu também Jacó. Certo? E depois Jacó também casou. E Raquel também não conseguia dar um filho, como era estéril. Okay? Em Gênesis 31, a mulher de Jacó, no versículo 22, concebeu José. Depois, se nós analisássemos isto, também seria outro estudo espetacular e interessante, não é? A vida de José. O que é que José teve que passar? O que é que José teve que sofrer? O que é que, a forma como José se agarrou a Deus. Isso fez com que toda esta linhagem pudesse chegar até aos dias do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, por mais dificuldades que estejam a passar, por mais situações difíceis que estejam a acontecer na vossa vida, se nós nos agarrarmos ao nosso Deus, meus irmãos, nós temos a certeza da vitória. Amém? Então, este é um alerta que eu gostava de deixar aqui para todos nós. E muitas das vezes passamos por situações tão complicadas na nossa vida. Às vezes não conseguimos imaginar ou não conseguimos ver o que está para além da dificuldade. Mas quando nós nos agarramos às promessas de Deus, então Deus dá-nos a vitória, seja agora ou seja no seu tempo. E não quer dizer que agora não é o seu tempo. Agora temos a esperar pelo tempo de Deus. Temos que ter esta fé, temos que ter esta força e temos que ter esta esperança de aguardar a vitória que Deus tem preparado para nós. Meus irmãos, e quando nós oramos com fé, não é naquela situação de que vamos ver se acontece ou se não acontece. Isto não é orar com fé. Isto é orar baseado nas hipóteses. Pode acontecer ou pode não acontecer. Eu não tenho nenhum cão, não é? Mas se eu tivesse um cão e dissesse, olha, como é que é? Vais ou ficas? Ele ou ia ou ficava. Isto não é uma ordem, não é uma obediência. Isto é o que quisesse fazer, não é? Mas quando nós oramos com fé, nós acreditamos que as coisas vão acontecer. Amém? Porquê? Porque a fé é a firme certeza das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não veem. Então, se nós não vemos, mas acreditamos que vai acontecer, então aí nós estamos a pôr a nossa fé em ação. Amém? E é isso que nós queremos e é isso que nós temos que fazer a cada dia. Portanto, por 3 gerações, Deus realizou um milagre para que o Redentor fosse trazido ao mundo. Entre outras situações, chegamos a um período de 400 anos de silêncio antes de Jesus nascer. Há aqui um interregno de 400 anos em que eu imagino como é que... não imagino nada, mas pronto. Como é que o diabo deveria andar a buscar debaixo de qualquer coisa, com todas as pedras, a ver se encontrava alguma coisa com que ele pudesse interferir nesta linhagem para que o Redentor não pudesse nascer. Tal dia aconteceu, meus irmãos, com a proclamação, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém? Neste dia glorioso em que os anjos declararam que nasceu o Redentor. Amém? Que nasceu o Salvador. Em Mateus 2,16 nós vemos também a ordem diabólica. Quando o diabo se apercebeu, já tinha nascido. Então há aqui uma ordem que Herodes dá de matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ainda hoje se fala sobre esta situação na história, deste cenário horrível e horrendo que aconteceu nesta altura. Portanto, Satanás estava desesperado, tinha chegado aquele que lhe iria ferir a cabeça. Agora a sua autoridade e o seu poder de fazer mal ao homem através da possessão demoníaca e através da doença seria desafiada. Meus irmãos, Deus volta a ganhar nesta batalha de 4.000 anos. Deus volta a ganhar novamente. A semente da mulher, mas não do homem, Jesus, o Messias, o Redentor, apresenta-se na forma humana. Amém?
E só logo por aqui nós conseguimos admirar o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele, sendo Deus, Ele se vestiu desta forma carnal, certo? Deste material, e veio à Terra. Ele teve 9 meses na barriga de uma mulher, sendo Deus. Ele teve um parto natural e normal, como a maior parte de nós teve, certo? Ele teve que aprender a andar, teve que aprender a falar. Os irmãos entendem? Já disse alguma coisa que me devia, não? A mulher que teve o parto, também. Mas eu disse os homens. Okay. Já percebi, ok. Mas também tenho de dar algum desconto, tá bem? Senão... Eu quando vejo os irmãos a rir, pronto, é porque já vou aqui alguma... Ou estou a dormir, portanto, a situação... Mas pronto, eu prefiro que os irmãos estejam a rir, que é o melhor sinal. Então nós vemos que por intermédio, né, deste nascimento do Senhor Jesus Cristo, todas estas coisas, surge aqui novamente a esperança, né, para a humanidade, de que havia aqui um ser que iria restaurar todas as coisas, e esse ser é o Senhor Jesus Cristo. Jesus, portanto, Jesus segue imaculado até à cruz do Calvário. Meus irmãos, e se nós vimos a situação de Jesus, se nós vimos a vida de Jesus, ele cedo se apercebe que todas as forças do inimigo estão contra ele. Meus irmãos, e não é normal quando nós, só fazendo o bem, somos atacados. E isto foi o dia a dia do Senhor Jesus Cristo. Ele curava os enfermos, ele libertava aqueles que estavam possessos, ele ressuscitava os mortos. E mesmo assim as pessoas maldiziam, as pessoas cuspiam-lhe na cara, as pessoas queriam lhe bater, as pessoas queriam matá-lo, por aí fora. Só o Senhor Jesus, amém? Com este espírito de missão, se é que podemos chamar assim, com esta obediência tal ao Pai, assim como nós devemos ter esta obediência também ao nosso Deus. Não nos importarmos com aquilo que nos rodeia. O Senhor Jesus não veio para trazer paz. O Senhor Jesus não veio para trazer paz. A palavra diz que Ele veio para trazer espada. Espada porquê? Espada para dividir as trevas da luz. Não pode haver. Ou estamos nas trevas ou estamos na luz. Não podemos estar ali no meio. Então Ele veio trazer a espada que divide as trevas da luz. Ele veio pôr tudo em claro. Meus irmãos, quando nós nos sentimos numa situação difícil e nós estamos ali pendentes onde é que havemos de cair, meus irmãos, lembremos daquilo que o Senhor Jesus passou. Então o sofrimento que eu tenho hoje, nada se compara àquele que Ele passou. E Ele permaneceu firme e fiel às ordens e obedeceu na sua totalidade àquilo que o Pai tinha para Ele. Os irmãos podem dizer, mas Ele era Deus. Não, mas Ele quando fez isto, Ele era como homem. Ele era como és tu e como sou eu. E Ele seguiu o caminho que estava proposto. Meus irmãos, se nós podemos ter exemplo em alguma pessoa, é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque Ele não falhou. Ele jamais falha. E é nele que nós temos que ter os nossos olhos postos. É nele que nós temos que olhar. Se os irmãos olharem para mim, para a minha vida, de certo que vão encontrar situações que os vão deixar magoados. De certo que vão deixar situações que justificam a vossa atitude também. Ah não, mas se ele faz aquilo, também eu posso fazer. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. E nós às vezes arranjamos desculpas com aqueles que são os nossos líderes, com aqueles que são os nossos exemplos, em termos carnais, não é? E eu tenho aquela pessoa como exemplo, mas depois por causa daquilo que essas pessoas fazem, porque elas falham também, a nossa vida espiritual vai abaixo. E não é isso que deve acontecer. Porque os nossos olhos devem estar firmados no autor e no consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não falha. E então se nós tivermos os nossos olhos direcionados para Ele, então jamais nós nos vamos sentir defraudados nas nossas expectativas. E também quando nós falhamos, não temos onde justificar a nossa falha. Neste sentido de que, não, se Ele fez aquilo, também eu posso fazer. Não, porque o Senhor Jesus não fez aquilo. Então aprendemos de quem? A falhar. Mas também temos uma certeza que se nós, quando chegamos a Ele, arrependidos daquilo que nós fizemos, Ele perdoa-nos aquilo que nós temos feito. Amém? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu estava a dizer, Jesus segue imaculado até à cruz do Calvário, onde ali, sem pecado, torna-se pecado. Onde sem qualquer tipo de mácula, sem qualquer tipo de pecado, Ele assume o teu pecado, Ele assume o meu pecado, Ele assume as tuas doenças, Ele assume as minhas doenças e Ele leva sobre si todo este peso na cruz do Calvário. Cumprindo assim a missão que o Pai tinha dado.
E é aqui que Satanás pensa que ganhou a batalha. Pensava que a sua cabeça já não seria ferida. Meus irmãos, recordam-se que Lúcifer, logo no início, aquilo que ele queria era ser adorado. E quando Jesus estava no deserto, né, e apareceu Satanás, e com todas aquelas situações, uma das coisas que ele disse foi: olha, se tu prostrado me adorares, ele não tinha ainda esquecido o que é que ele queria. Satanás pensa que ganhou. Mas ao terceiro dia, alguém glorioso, alguém majestoso, avança com uma luz resplandecente. Esse alguém é Jesus. Amém? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Amém? E este Senhor Jesus desferiu o golpe na cabeça da serpente. E a batalha está ganha. Amém? Diz umas perguntas: então porquê continuamos com lutas? Diz, mas nós continuamos com lutas e nós devemos continuar esta batalha para que menos e menos pessoas pertençam ou tenham o seu final juntamente com o diabo no lago de fogo e enxofre. Então esta é a nossa batalha agora, porque o diabo já está vencido e ele já sabe isso também. Então ele anda numa luta tremenda para levar o maior número de seguidores consigo atrás. É quase como aquelas situações em que quando nós pregamos uma partida a alguém, não é? Ou quando alguém nos prega uma partida daquelas inofensivas, não é? Uma coisa aconteceu há uns anos quando eu estava em Tancos, lá, um colega meu abriu ali uma caixinha, aquilo abria-se, era para ver o que é que havia lá dentro, não é? Mas quando a pessoa ficava na tampa para andar para o lado, aquilo depois lá dentro ficava num coisinho e dava um choque à pessoa, por causa da curiosidade. Levava ali um choque. O interessante era que as pessoas que levavam o choque não ficavam todas chateadas, porque nós levamos um choque e a pessoa fica um bocado irritada, não é? Tirando ali o Luciano, que gostava de levar choques ali de alta tensão. Então, o interessante de ver era que as pessoas que levavam o choque, a seguir eram elas próprias a ir ter com outros amigos: olha, já viste o que é que está ali dentro, não sei o quê, para eles levarem também o choque, ok? Não queriam levar um choque sozinho. E é que muitas vezes Satanás funciona desta forma, ou seja, eu já sei que eu vou, mas vou levar o máximo que eu puder comigo. E este é o nosso trabalho, esta é a nossa função, esta é a nossa missão, é levar, mas é para o Senhor Jesus Cristo, aqueles que ainda hão de se salvar. Amém? Mas eu estou quase a acabar. Em Apocalipse 1:8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Filipenses 2:8-11. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Meus irmãos, este dia vai chegar. Este dia vai chegar em que quando o Senhor Jesus aparecer, quando soar a trombeta, todo o olho verá e todo o joelho se dobrará, porque não vai ter hipótese de ficar em pé, por causa da glória, da majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos irão confessar que o Senhor Jesus é Rei e é Senhor. Amém? E nós aguardamos ansiosamente por este dia. Meus irmãos, nós nunca nos podemos esquecer. Nós nunca nos podemos esquecer quem é Jesus. Eu tenho ouvido uma música, mas sabem que eu também gosto de música. Eu tenho ouvido uma música, lá em casa já devem estar fartos de ouvir também, porque quando eu gosto de uma coisa, eu sei que uma data de vezes até quase até enjoar, mas tem mexido no meu coração. E a música diz que há alguma coisa especial no nome de Jesus. Há uma coisa sobrenatural no nome de Jesus. Meus irmãos, e quando nós dizemos Jesus, quando nós proclamamos este nome, o ambiente, a atmosfera que está à nossa volta, ela tem que ser alterada. Não há hipótese. Porque este nome é sobrenatural. Neste nome há todo o poder. No nome de Jesus há paz. No nome de Jesus há alegria. No nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há libertação. No nome de Jesus há cura. Quando nós dizemos Jesus com toda a autoridade, com todo o poder, então a enfermidade tem que ser curada. Quando eu digo Jesus, então os demónios não podem mais estar nem permanecer aqui, porque Jesus, o nome de Jesus, é o nome que tem todo o poder. Então nós temos que nos apropriar deste nome.
Porquê? Porque o Senhor Jesus disse que agora vocês ainda não oraram ao Pai, mas quando orarem agora através do meu nome, tudo aquilo que vocês pedirem, isso vos será concretizado. Através do quê? Do nome de Jesus. Este é o nome. Chelsea, o nome... E às vezes é dito de uma forma tão leviana, é dito de uma forma tão da boca para fora, não é? De uma forma tão vã. Mas quando nós dizemos o nome de Jesus, conscientes daquilo que é o nome de Jesus, meus irmãos, então as coisas têm que ser transformadas. As vidas têm que ser mudadas. Tudo tem que ser alterado. Porque no nome de Jesus há poder. Amém? Jesus é o maior. Jesus é o maior. Nós na escola dominical, quando tínhamos aqueles cores, né, cantávamos isto muitas vezes, Jesus é o maior, até aparecer lá o símbolo matemático. A escola dominical aproveita também para ensinar os meninos e os garotos na matemática, não é? Mas Jesus é mesmo o maior. Jesus é o maior. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos isto, de trás para a frente. Mas será que vivemos isto? Será que vivemos isto? Porque deixem-me dizer uma coisa. Ser crente não é vir à igreja. Ser crente não é dizer que é crente e pronto. Ser crente é ter uma vida transformada. Não há outra forma. Porquê? Porque ser crente quer dizer isto mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele acredita não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que ele consegue isto? Aceitando Jesus. E o que é aceitar Jesus? Não é vir à igreja. Também é, mas não é vir à igreja. Aceitar Jesus não é viver uma vida inteira a ouvir da palavra de Deus. É aceitar Jesus. Então o que é aceitar Jesus? É deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. E Ele sendo o Senhor da sua vida, a sua vida tem que ser transformada. Não pode ficar na mesma. Então se os irmãos fizerem uma retrospectiva e virem que a vossa vida é igual, ou a vossa maneira de viver, a vossa maneira de andar, a vossa maneira de falar é igual àquela que era há uns anos atrás, antes de serem cristãos, antes de serem crentes, antes de acreditarem em Jesus, então é melhor refletir um bocado sobre isto. Porque se não for diferente, se a nossa vida não foi transformada, os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer? Quando Jesus entra na nossa vida, ela tem que ser transformada. Amém? E nós somos transformados de dentro para fora. E isso vê-se através da luz que nós conseguimos emanar, através dos frutos que nós conseguimos produzir. Não por causa de nós, não por causa da nossa força, mas por causa daquele que está em nós. Amém? E isso faz toda a diferença. Colossenses 1, 13 a 14 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Portanto, agora nenhuma condenação há, Romanos 8, 1 a 4, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, se nós estamos em Cristo Jesus, não andamos segundo a nossa própria carne, não andamos segundo os nossos próprios desejos, mas andamos segundo Cristo. Os desejos de Cristo para a nossa vida. Como é que eu sei quais são os desejos de Cristo para a nossa vida? Se não sabes, então dobra os joelhos e pede a Deus que Ele te revele quais é que são os seus desejos para a tua vida, porque Ele vai responder. Mas é preciso que tu ouças. É preciso que eu ouça. Porque às vezes nós dobramos os nossos joelhos e nós estamos ali a falar com o nosso Deus e nós estamos ali em intercessão e nós estamos ali e Deus isto e Deus aquilo e não estamos a orar, estamos nas lamúrias, não é? Nas nossas lamúrias e estamos ali e etc e não sei o quê e depois chega um ponto em que pronto, já está, vamos embora, certo? E nem sequer damos tempo para que Deus nos responda e diga. Deus esteve ali a ouvir. Esteve ali a ouvir, porque Deus é um Deus paciente, certo? E Deus esteve a ouvir. E depois, na altura em que Ele ia responder, nós acabámos e desligámos a ficha e fomos à nossa vida. É preciso dar tempo para que Deus responda. É preciso dar tempo para que Deus fale connosco. É preciso termos os nossos ouvidos abertos para deixar que Ele fale connosco. E às vezes a nossa vida é tem uma azáfama tão grande. Nós andamos sempre a correr de um lado para o outro e também andamos sempre a correr para termos um pouco momento com o nosso Deus. Então como é que estão as nossas prioridades? Onde é que nós despendemos o nosso tempo?
que é mais importante para nós? É o meu Deus. É? Eu não estou a dizer que não é. É só para nós pensarmos um pouco sobre isto. Porque, meus irmãos, quando vêm as aflições, então aí nós lembramos do nosso Deus. E depois nós ouvimos coisas absurdas. Se Deus é um Deus de amor, porque é que acontece isto, porque é que acontece aquilo? E há tantas pessoas, tantas crianças, a inocência e não sei o quê, porque é que acontece isto e porque é que acontece... Não é por causa daquilo que Deus... É por causa daquilo que o homem faz. O homem é que é o culpado destas situações. Não é Deus. Porque o homem decidiu afastar-se de Deus. Mas depois é tão fácil nós apontarmos o dedo, não é? É tão fácil nós queremos arranjar justificações para aquilo, para as nossas ações. E nisto o homem é espetacular. Começou logo com Adão. Não, foi a mulher que tu me arranjaste. A mulher, não, foi a serpente. Não é? Começou logo por aí. E nós temos aprendido a responder desta forma também. Não fui eu, não foi por causa de mim, foi por causa daquilo, foi por causa do que me aconteceu, foi por causa disto, do aquilo, foi por causa... No entanto, aquilo que eu vejo no Senhor Jesus na cruz do Calvário foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem aquilo que fazem. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Para terminar, Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se está aqui alguém nesta tarde que ainda não tem esta certeza da salvação, então esta é a altura. Esta é a altura. Como diz este versículo: confessares ao Senhor Jesus Cristo com a tua boca. Crês no teu coração que Deus ressuscitou o Senhor Jesus entre os mortos, a palavra de Deus diz que então serás salvo. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz. E podes acreditar em mim. E quando a palavra de Deus diz, então é mesmo assim. Eu dei a minha vida a este Jesus Cristo que está vivo. Ele não morreu. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo. Amém? Eu dei a minha vida a este Jesus Cristo vivo. Eu sei de onde vim, eu sei onde é que estou, também sei para onde é que eu vou. E tu? Sabes? Se estás na dúvida, então eu aconselho a aceitar o Senhor Jesus Cristo. Acima de tudo, por causa daquilo que Ele é. Amém? Acima de tudo, por causa daquilo que Ele é. Mas eu espero não ter demorado muito tempo. Que o meu desejo é que esta palavra possa mexer na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, possa trabalhar de uma forma em que nós possamos ter a cada dia a consciência de quem nós somos em Cristo, de quem é que Cristo é na nossa vida. Quais são as prioridades da nossa vida? Mas nós temos ouvido falar de guerras, rumores de guerras, agora todos os países já estão a tentar municiar-se por causa daquilo que pode eventualmente vir para aí. Portanto, aquilo que a palavra de Deus diz relativamente a esta situação é que está próximo. E nós sabemos isto. Então esta é a hora de nós trabalharmos muito mais. É a hora de fazermos muito mais. É a hora de nós não nos preocuparmos com aquilo que os outros dizem de nós. É a hora de nós não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo. Esta é a hora de nós trabalharmos com todas as nossas forças. Aquilo que é a nossa condição física, meus irmãos, não nos vamos preocupar tanto com isso.
Vamos nos preocupar com a nossa condição espiritual. Não é? Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que possamos refletir sobre isto que a palavra de Deus tem falado.